silêncio também é prece. Digo isso porque no final do estudo, da palestra, pedimos que vocês fiquem em silêncio, vibrando, porque ajuda o pessoal que quer fazer um passe individual. Depois do passe coletivo, certo? Desliguem celular, fiquem em prece, isso ajuda muito. Segundo recado, a casa precisa de voluntário para trabalhar no bazar, para trabalhar na evangelização infantil, que somos loucos para retornar. Loucos é um modo de dizer, nós somos doidos para retornar essa atividade que já existiu na casa, nós queremos retomá-la, certo? Trabalhar com a criança, com o adolescente, tá? E terceiro, o bazar funciona aqui embaixo, na rua Carlos Stigler mesmo, vocês subindo, primeiro portão à esquerda de quem sobe, azul, está lá o cartaz do Bazar Casa de Noêmia. Ele funciona direto, de segunda a sexta, de 8 às 16 horas. Mas de 8h30 às 9h30, que às vezes pode estar fechado, se não tiver alguém lá. Certo? Pode, mas se fechou é 1 hora só. Tá legal? A dinâmica da casa. De segunda a sexta, o bazar, já falei, nós temos o estudo, a palestra, que é das 19 às 20 horas. Às 20 horas, termina o estudo, a palestra, tem o passe coletivo. Quem quiser o passe individual, pode fazer, não tem problema nenhum. Às terças, das 18h30 às 19h30, é um estudo que nós estamos concluindo o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Chico Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos. Maravilhoso livro. Isso aí explica, elucida muitas coisas. E das 19h30 até as 20h15, 20h30, é um momento de vibração. Nós fechamos os portões às 19h15, 19h20. Quem estiver aqui vai participar, vai deitar numa maca, aqui em nosso, vamos chamar, ambulatório espiritual, e é o momento de você se ligar com você. Deixe a espiritualidade trabalhar. Eu falando é fácil, agora vocês têm que sentir. Às quartas-feiras, das 19 às 20, reunião mediúnica, essa é fechada ao público. Às quintas-feiras, agendado, às 15 horas ou outro horário, nós temos a Dona Edmê ou a Viviane, fazem o atendimento às nossas gestantes, as frequentadoras da casa, que mamães de primeira viagem, ou estão desesperadas, estão aflitas, que é outra gravidez, esses problemas, essas dificuldades da gestante, dessa transformação e desse momento, que muitas precisam. Às sextas, sem atividade na casa. Aos sábados, das 19 às 20 horas, temos um grupo de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É um momento único também, é de 19 às 20 horas só. Aos domingos, de 8 da manhã às 8h30, 8h45, nós visitamos um frequentador da Casa de Noêmia. Mais uma vez, mais um domingo nós fomos agraciados com o agradecimento da frequentadora da casa. Não precisa
precisava, ficou satisfeita da nossa presença. Só o fato de termos ido lá, agradeceu a casa, isso que compensa para nós. A caridade material, a cesta no caso, ela retornou para casa e ela falou: dê para quem está precisando. Hoje eu não preciso. Isso é gratificante demais. Isso nós temos reparado e vendo como os nossos frequentadores estão satisfeitos só de chegarmos e procurarmos saber como que ele está. Certo? E a finalidade da casa, o que nós estamos buscando de novo, tentando renascer na casa, é esse trabalho com as gestantes, que nós precisamos de pessoas, por isso que eu falo os voluntários, e a evangelização das crianças. Vai começar uma criança, vamos com uma criança, nós temos que ser persistentes. E uma vez por mês, e esse domingo agora que nós iremos realizar, porque sempre nós fazemos é no segundo domingo do mês, mas esse será no terceiro. É Sabedoria do Evangelho, Carlos Torres Pastorino. Esse estudo aqui é maravilhoso. É no domingo, de 18 horas às 19 horas. 1 hora só. Por que é 1 hora? O estudo é 1 hora. Acabou. Agora, se você quer ficar conversando, termina o estudo, aí vai conversar com o facilitador. Aí pode ficar conversando o tempo que você quiser. Mas o estudo, o que está tudo preparado, é para 1 hora. Acabou. É assim que funciona a disciplina. E nós pedimos muito e trabalhamos muito para praticarem o culto do Evangelho no lar. É igual tomar um remédio. A maioria sabe. Mas chega na semana, a gente fala assim: vou fazer hoje. Esquece, vai aparecer um jogo, vai aparecer um problema, vai aparecer um desabafo de um filho, ou de uma filha, ou de uma esposa, ou de uma companheira, sei lá, aparece sempre um problema na hora que você pega para fazer. Ele é simples. Pega um copo de água, deixa do lado, você sozinho, ou você com quem você convidar, faça uma prece de abertura, uma oração, o que for, abra o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não tenho, nós temos aqui, só nos pedir. Eu não quero ler o Evangelho, então leia a Bíblia. Eu não quero ler a Bíblia, leia um livro edificante, um livro mostrando os exemplos de Cristo. Interprete, comente, rápido. Faça uma prece de agradecimento, encerra, pronto. Isso você não vai gastar 10, 15 minutos. Mas se dedique uma vez por semana, pelo menos. Uma vez. Esses são os recados de hoje. E hoje fui escalado, né? Fui escalado. Vou tentar transmitir, se me permitirem, o nosso estudo. Mas antes, vamos fazer uma prece de abertura, pedindo aos nossos protetores, mentores da casa, que nos ilumine, nos oriente e nos dê percepção para compreendermos tudo que será dito, tudo que será mostrado, que façamos entender com clareza e facilidade os exemplos de Cristo e o que Ele nos deixou. Que assim seja. Gente, eu vou tentar falar uma coisa aqui que eu sei que é difícil, para falar é fácil.
para fazer é difícil. Eu já estou sentindo calor. Para falar é fácil, fazer é difícil. É o homem de bem, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos. Eu quero deixar claro, antes da gente, no meio da conversa toda, que quando eu percebi que o Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec codificou, ele explicou, trouxe numa linguagem mais simples o que está escrito na Bíblia. Um linguajar, um modo de dizer mais claro para nós. Entendeu? Mais compreensível. Ainda não foi tudo compreendido ainda. Mas essa que é a finalidade. Por exemplo, em São Mateus, capítulo 5, versículo 44, 46 a 48, é dito o seguinte: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazes assim todos os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Aí Kardec vem e começa a destrinchar o que é o ser de perfeitos. No caso, a parte homem de bem. O homem de bem é aquele que cumpre a lei da justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Volto a dizer, falar é fácil, agora praticar é difícil. Essa que é a luta. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sabedoria. Ele acredita, ele deposita essa vontade, essa bondade todinha. Ele sabe todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, mas elas aceitam tudo isso, sem murmurar, sem queixar. Você levou sofreu uma maldade. Opa! Aí aquele primeiro rompante que vem na cabeça da gente, quando eu falo essas coisas, não é do físico, externo, é do interno. Trabalho interno da gente. Limpa essa igreja dentro de nós. Aí você vê aquela maldade. Opa, aí ele me para, eu pego ele na esquina, eu vou... Não, agradeço. Fica quieto. Agora, e para fazer isso? O primeiro impacto é você reclamar, depois você puxa. Mas nós temos que chegar, parar de reclamar. Na hora que veio essas maledicências que fizeram, essas maldades, calúnias, deixa eu trabalhar, deixa eu lidar com isso de outra forma. Você ter fé no futuro. O que é isso? Você colocar os bens espirituais acima dos bens materiais. É outra coisa que nós temos que trabalhar muito, que às vezes nós colocamos os bens materiais, a maioria das vezes, acima dos bens espirituais. Porque às vezes duvidamos o que vai estar do outro lado. Será que vai ser isso mesmo que está me esperando do lado de lá? Isso aí não é alguma forma de podermos nos tranquilizar hoje, nos acalmar hoje? Se pensa muito. Por
Por isso que fica essa coisa. Possuído de sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem, tome defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Você sacrificar o seu interesse por uma injustiça, uma coisa injusta que você está vendo como um irmão seu, isso é ser irmão de Deus. Não precisa anunciar, é o que eu estou falando, e o que Kardec sempre ensina e que a Bíblia mesmo nos ensina. Vamos trabalhar e limpar a nossa igreja, o nosso interior, o nosso secreto, o nosso eu. É limpar isso, esse é o trabalho, que é difícil. Falar, igual volto a dizer a vocês, falar é fácil. Eu mesmo, você não tem ideia as lutas que eu tenho, e são muitas, e muitas. Nós, às vezes, por você estar seguindo o exemplo de Cristo, você é isolado, você é desprezado. A maioria faz isso. Tem uma passagem, o item 44 na Fonte Viva, tenha fé. Ele mostra isso. O que é essa coragem, o que é essa fé? No final digo ela. O homem de bem é bom, humano, benevolente para com todos, não distingue raça, crença, porque todos os homens ele vê como seus irmãos. Não distingue se é pobre, se é rico, se está à beira da marginalidade, não distingue nada. Todo mundo é seu irmão e todo mundo tem. E compreende todas as posições e todas as situações. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Olha o que eu falo quando você leva faz uma maldade com você. Aí vem aquela raiva por dentro, você fica, calma. Eu não vou perdoar. Ele não. O que ele me fez? Aí olha o rancor que você fica, a raiva que você fica levando junto com você. E você nem percebe isso. Nem percebe. É indulgente para as fraquezas alheias. Tenha presente esta sentença de Cristo. Atirai-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Ele sabe que necessita da indulgência. Não se envaidece da sua riqueza e nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode ser lhe tirado. Olha a vaidade. O homem de bem, vocês estão reparando que vai só juntando essas virtudes. Você tem que tê-las. Quando eu digo virtude aqui, não é a vaidade, não. Você tem que combatê-la. Você tem virtude de ser humilde, de ser caridoso. Caridoso espiritualmente também. Porque caridoso materialmente é mais fácil. Se a ordem social colocou sob o seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante a Deus. Usa a sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tomar mais penoso a posição subalterna em que se encontra.
não é aquele chefe, aquele gestor, aquele líder, aquele patrão, aquele CEO prepotente, arrogante. É complicado isso. Ah, não, é fácil. Não é fácil. Às vezes o seu diretor, o CEO da empresa, ou o gerente, o seu líder, tem que apresentar um relatório, está super tenso e é cutucado para o colaborador. Essa hora é a hora de prova. Essa hora é uma hora de prova e das grandes. Tá? Os subordinados, por sua parte, compreendem os deveres da posição que ocupa e se empenham em cumpri-las conscienciosamente. Então, é os dois lados. O homem de bem, ele tem a base, é a caridade e humildade. São as leis de Deus. Igual torna a dizer, falar é fácil, fazer é difícil. Nesse momento que nós estamos aqui, é fácil. Nesse momento todo mundo faz a reflexão, todo mundo pensa nos erros que cometemos. Aqui fica todo mundo se redimindo. Não, eu vou melhorar nisso, vou melhorar naquilo. Saiu daquela porta ali, ainda fica até 10 horas, meia-noite, até na hora de dormir, ainda fica assim, coisa. Mas amanhã já volta ao normal. Já esquece tudo. O exercício é amanhã começar a lembrar. Cara, o que Cristo estava falando? O que São Mateus, São Mateus disse, no versículo 46 a 48, que ele estava falando, é sobre isso. Kardec escreveu isso para mim. E quando vocês leem o Evangelho, segundo o Espiritismo, perguntem. Se não acreditou no que está escrito, ele manda você procurar em outra fonte. Vá a outra fonte. Leia, entenda. Não é só pegar e ler, já fiz meu papel de hoje. Não. Entenda, interprete, sinta. Não precisa ler uma página inteira, um parágrafo, fala tudo. Para ser um homem de bem, não é fácil. Igual esse capítulo 17, Sede Perfeitos, é o homem de bem, tem as virtudes, são vários itens, todos relacionados a você. O que você tem que melhorar, o que você tem que trabalhar e como você tem que ver o seu irmão. No Livro dos Espíritas, das Leis Morais, a questão 629, que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, a disposição entre o bem e o mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz em vista e pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. É esse o estudo, é esse o fundamento de pegarmos a moral. Não é a moral que você fala, não, ele tem moral, pode falar, ele tem moral. Não, gente. Procura essa distinção entre o bem e o mal. Procura. Se está ruim para você, é lógico que está ruim para o seu irmão. Não vai estar bom para ele e ruim para você. Procura. Para agradar a Deus, a questão 642 do Livro dos Espíritos,
Para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará o homem não pratique o mal? Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, lá na frente, bastará que o homem não pratique o mal, não faça o mal? Não, cumpre-lhe fazer o bem, no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Se você omite, você está fazendo mal. A omissão é um erro. Só que às vezes a gente, para falar que estou omitindo, inventa uma desculpa qualquer. Mas, gente, eu volto a dizer, é você com você. Essa briga com você. É você com você, o tempo inteiro. Igual todos estão aqui, a briga é interna, não é com o seu colega do lado, com a sua esposa, com o seu companheiro, com a sua companheira, com o seu amigo, com a sua amiga. Não. É você com você. É você com você. Eu estou conseguindo não falar de vida hoje. Poderia sempre o homem, a questão 909, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim. E por vezes fazendo esforços bem pequenos. O que lhe falta é a vontade. Com poucos dentre vós fazem esforços. Como que responde a pergunta anterior? Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim. E fazendo pequenos esforços. Mas tem hora que nós não fazemos. Nós ficamos quietos. Nós omitimos. Nós escondemos. Nós corremos. Deixa rolar, né, comigo? E aí? Isso aqui, eu vou ser claro para vocês. Você começa a estudar o homem de bem, você começa a ficar assim, peraí, aonde que eu posso tentar? Mas isso, você volta a dizer, você. Isso, mas você, fulano de tal, que lá de fazer, você fez assim, você escondeu daqui, você foi para ali. O que você fez? Mas a situação tal que eu. Mas e aí? Mas você não encarou, você não foi. Essa conversa, esse diálogo interno, ele é super importante. Aí vocês vão achar assim, eu estou ficando doido, estou conversando sozinho comigo mesmo. Tá, não. É a melhor hora. É quando você começa sozinho, conversar com você e brigar com você e se corrigir. Deixa eu me corrigir aqui, não, deixa eu corrigir aquilo ali, deixa eu ver onde eu estou. Está com o problema, onde que eu está. É nesses exercícios diários que nós vamos evoluindo. Eu brinco muitas vezes, a Giovana às vezes fala comigo que não é, que eu falo que aqui não é escola de anjo, mas é escola de anjo sim, Giovana, você tem razão. Não vai ser agora, nessa encarnação. Vai ser em algum. Nós vamos procurar. Vamos procurar corrigir, vamos procurar melhorar. Vamos procurar diminuir os nossos erros, fofocas, calúnias. Você já tem noção do que uma fofoca faz? Quando eu digo fofoca, vem aquele assunto para você, de uma terceira pessoa, de uma segunda pessoa. Aí você passa ele para frente. Esse assunto vai fazer mal para ela? Vai, então você não passa. Esse assunto vai te dar alguma evolução, alguma grandeza? Não, então não passa.
esse assunto vai te deixar bem? Não, então não passa. Resumindo, é isso. Bate em você, fica quieto. Mas nós praticamos isso poucas vezes, tá? Isso é certo. Uma vez você vai, na segunda você... A língua coça. Aí tem uns que ainda falam, eu não guardo dinheiro, vou guardar segredo, e pau, e solta. Isso não é esses defeitos nossos. Esses são os defeitos nossos, de cada um. Então, antes de propagarmos qualquer notícia, vamos ver. Mas vale a pena? Isso é treino para ser um homem de bem. O homem de bem é uma mulher, um homem, tanto faz, é só o significado ali. É isso que ele quer dizer. E quando eu citei o item 44, tenha fé, do Fonte Viva, olha só, olha como que o estudo da doutrina, ele é uma filosofia mesmo, é um estilo de vida. Você opta por aquilo e acabou. Você vai incomodar as pessoas, é certo, vai incomodar e muito. Você aí virou agora por escreve. Quando não falam outras coisas. Tenhamos fé, vou preparar-vos lugar. Jesus, quem escreveu isso? João, capítulo 14, versículo 2. Pode ver que todo descritivo que vem da Fonte Viva, nos livros que Emmanuel escreveu através de Chico, vem um trecho da Bíblia, por João, Mateus, Lucas, Paulo, vem dizendo, aí vem dissertando e explicando, porque na época a Bíblia era o linguajar que Cristo tinha para falar com a comunidade da época. Hoje o linguajar é outro, as palavras são outras. Igual eu falei, né, que nessa aqui eu estou até conseguindo sem falar gíria. Vai mudando as coisas mudam. Sabia o mestre que até a construção do reino divino na terra, quantos o acompanhassem viveriam na condição de desajustados, trabalhando no progresso de todas as criaturas, todavia, sem lugar adequado aos sublimes ideais que entesou. Efetivamente, o cristão leal em toda parte raramente recebe o respeito que lhe é devido. Por destoar de todo mundo, por destoar quase sempre da coletividade, ainda não completamente cristianizada, sofre a descaridosa opinião de muitos. Se exercita a humildade, é tido como covarde. Se adota a vida simples, é acusado pelo delito de relaxamento. Se busca ser bondoso, é caridoso por tolo. Aí vocês estão entendendo o que eu estou falando, como que a gente é discriminado, quando você começa a buscar o exemplo. Se administra dignamente, é julgado de orgulhoso. Se obedece quanto é justo, é considerado servil. Se usa tolerância, é visto por incompetente. Se mobiliza energia, é conhecido por cruel. Se trabalha devotado, é interpretado por vaidoso. Se procura melhorar-se, assumindo a responsabilidade no esforço intensivo das boas obras ou das preleções consoladoras, é indicado por fingido. Se tenta ajudar ao próximo,
abeirando-se da multidão com seus gestos de bondade espontânea, muitas vezes é taxado de personalista e oportunista, atento aos seus interesses próprios. Isso aqui são tudo opiniões das pessoas. Igual ele diz, não estão ainda cristianizadas. Elas olham o trabalho que fazemos, quem é cristão, quem segue os exemplos de Cristo, julga nesse nível. Fingido, orgulhoso, vaidoso. Tem um trem atrás dessa coisa. Tem um negócio aí atrás. Não existe essa bondade assim, não. É assim que fala. Apesar de semelhantes conflitos, porém, prossigamos, agindo e servindo em nome do Senhor, reconhecendo que o domicílio de seus seguidores não se ergue sobre o chão do mundo. Prometeu Jesus que lhes prepararia um lugar na vida mais alta. Continuemos, pois, detalhando com duplicado fervor na sementeira do bem, a maneira de servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro lar. Há muitas moradas na casa do Pai, e o Cristo segue servindo adiante de nós. Tenhamos fé. Emmanuel. Essa é a mensagem que Emmanuel passou para nós. Eu julguei ela propícia com o homem de bem, que para trabalharmos nesse lado, cumprirmos a lei de Deus com todos os itens, nós vamos enfrentar todos esses problemas. Todos. E para enfrentarmos esses problemas, nós teremos que ter fé e saber o porquê estamos fazendo aquilo, e porquê estamos buscando, e porquê estamos querendo buscar essa evolução. Porque temos certeza o que vai acontecer do outro lado. Apesar de estudarmos, na hora do desencarne, ficamos às vezes, e muitas vezes, perdidos. Depois que vem o estar, aí começa a se localizar, agora vamos embora. Vamos trabalhar e vamos continuar. Porque se trabalha mais do outro lado do que aqui. O serviço que nos espera do outro lado é 10 vezes mais do que o que nós fazemos aqui. E termos essa caridade é fazer essa multiplicação desse bem espiritual. Ninguém está condenando trabalhar para você ter seu bem material. Isso é fato, isso é bom. Mas vamos olhar o nosso bem espiritual. Vamos olhar o nosso eu. Nós estamos sendo justos quando nós julgamos uma pessoa. Ainda se pergunta, está julgando e ainda quer saber se está sendo justo ou não. Olha a contradição. Nós somos compreensivos. Nós somos indulgentes. Eu falo, muitas vezes a gente conversa aqui, eu falo, cara, é difícil você parar em frente a um espelho, você sozinho, sem ninguém, fecha o quarto, para em frente ao espelho, olha para o espelho e se pergunta, quem sou eu? Mas tenha coragem de responder. Tenha. Aí você vai começar a descobrir. E não é na primeira, segunda, terceira, quarta, é lá pela quinta, sexta que você vai começar a ter coragem de responder quem é você. Tá? Não fica aflito, não, eu respondo, não fica aflito, não. É normal. Aí você vai começando, e a partir do momento que você começa
a descobrir quem é você, você começa a parar as arestas, a tentar corrigir aonde que você pode melhorar. Para algum dia chegarmos a ser os homens de bem. Que vão chegar, mas não agora não. Deixa passar mais um tempinho, mas vão evoluindo. Ô, gente, o recado que eu queria passar era esse. Espero que vocês tenham compreendido, certo? Não sei se deu para falar, que é tanta coisa que você vai puxando um assunto, vai puxando o outro. E o gostoso, que quando você vê que o Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec codificou, é uma explicação, é igual que você tem um facilitador na sua frente, te ensinando como se lê a Bíblia. O que está escrito nela, ó, é assim, assim, leia-se assim, faça assim. Ele vai te explicar. E você, em silêncio, você consegue conversar com Deus. Ele te responde tudo que você pergunta. Preste atenção, né, Giovanni? Preste atenção. Ele responde. Não deixa uma pergunta sem resposta. Basta você querer ouvir. Muito obrigado, Pablo. Você pode fazer a prece. Antes da gente fazer o encerramento, então, dando um destaque a isso que o Léo falou, o próprio Jesus nos alertou que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Então, por diversas vezes o Léo destacou aqui o quanto que é desafiador colocar em prática, né, todas essas características do homem de bem. Como que é desafiador trabalhar dentro de nós mesmos para que a gente possa colocar na prática aquilo que a doutrina espírita tanto nos estimula, que é a reforma íntima, né? Então, como que é desafiador produzir a nossa evolução moral, a nossa evolução espiritual. Então, tudo isso realmente é um grande desafio, mas é também uma escolha. A gente precisa, em algum momento, queiramos nós ou não, nós vamos ter que fazer essa escolha. E é fundamental que a gente procure fazê-la o quanto antes. Que a gente pare de procrastinar, que a gente pare de empurrar com a barriga, porque vai chegar um momento que não vai ter para onde correr mais, né? Afinal de contas, o Livro dos Espíritos nos diz que nós fomos criados todos iguais, puros, simples e ignorantes. E nos diz também que, apesar disso, todos nós fomos criados para alcançar a perfeição. Então não adianta, a gente vai ter que chegar nesse ponto de perfeição. E sabendo de tudo isso, né, participando do contexto da doutrina espírita, que nos esclarece, que nos expõe isso de uma forma tão clara, tão nítida, nós temos uma responsabilidade um pouco maior. Não é assim que está dito no Evangelho? Quanto mais lhe for dado, mais lhe será cobrado. Então, nós recebemos muito em termos de esclarecimento, em termos de informação. Então, muito nos será cobrado daquilo que a gente simplesmente deixar de fazer. Então, vamos assumir
essa responsabilidade, e a gente não precisa colocar isso tudo em prática de uma vezada só. Aliás, seria uma ignorância nossa querer pegar toda essa lista que o Léo colocou aqui para nós, que está lá dentro do Evangelho, não foi tirado de trás da orelha dele, né? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Seria uma ignorância nossa querer colocar tudo isso em prática de uma só vez. É muito mais inteligente a gente escolher um atributo desses e colocar ele em prática e treinar. E aí, na hora que você perceber que você já está conseguindo fazer aquilo com uma relativa facilidade, opa, então agora eu posso passar para um segundo item. E assim sucessivamente. Esse é o trabalho feito em nós mesmos. Nós temos essa encarnação, seja ela mais extensa ou mais curta, cada um vai ter o seu tempo determinado por Deus, mas nós temos essa encarnação com o objetivo de trabalhar em nós mesmos. Então, que a gente possa ir passo a passo, da mesma forma que é feito na escola com a gente, né? Você passa lá pelo primeiro ano, segundo ano, aí eles te ensinam mais um pouquinho no terceiro ano, mais um pouquinho nos anos seguintes, até que você chegue à conclusão dos seus estudos, que, aliás, essa questão de conclusão dos estudos é uma coisa meio que fictícia, né? Porque se a gente quiser, a gente pode continuar aprendendo e aprendendo, adquirindo conhecimento cada vez mais. Então, que através dessa mensagem que o Léo trouxe para nós, a gente possa assumir esse compromisso com a gente mesmo, de ir lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que trata sobre o homem de bem, 17, né, Léo? E escolher. Bom, eu vou começar por aqui então. E a partir dali, a gente vai avançando passo a passo. Vamos então fazer a nossa transmissão do passe coletivo, inclusive para beneficiar os nossos irmãos que nos assistem de casa ou de qualquer outro lugar pelas ondas da internet. Que a gente possa fechar os nossos olhos, tomar uma respiração profunda e na hora de soltar o ar, relaxar os músculos, soltar o peso do corpo sobre o assento da cadeira, que a gente possa entrar em sintonia com a imagem do Mestre Jesus, que a gente possa se colocar nesse instante numa posição de abertura e neutralidade, para que Ele possa produzir em nós, transferir para nós as energias necessárias para cada um de nós individualmente, sem que a gente deseje nada, sem que a gente tente controlar nada. Vamos nesse momento simplesmente nos colocar diante da figura do Mestre em posição de abertura e disponibilidade para receber dele aquilo de que nós necessitamos. Ó Deus, de infinita bondade, justiça e misericórdia, rogamos a Ti que, por intercessão do Mestre Jesus e das falanges espirituais benfeitoras, possamos cada um de nós receber a transfusão fluídico-magnética, o passe espírita, que esta energia proveniente da Tua fonte inesgotável de paz, amor e bem, possa preencher cada célula do nosso corpo físico e perispiritual, renovando em nós a fé, a esperança e a vontade sincera de servirmos mais a Ti, na proporção que servimos mais ao nosso semelhante. Que a
tua paz, o teu amor e a tua proteção nos envolvam, e a todos que se encontram ligados a nós, encarnados ou desencarnados, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo